Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar estatística, ok? Eu vou passar algumas dicas para vocês simples, tá? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ellison Almeida aqui e hoje nós vamos ver estatísticas. Eu vou estar passando algumas dicas aqui para vocês que vai ajudar no seu estudo, ok? No dia a dia. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que que eu botei aqui? Eu montei como se fosse um resumo, né? Essa parte de média, moda e mediano. E tem diferenças básicas entre eles, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro ponto, média aritmética. É a soma dos valores dividido pela quantidade. Tá? Então, ó, eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei de 2, 3, 5 e 7. Então, a média aritmética basta somar esses elementos, ok? E dividir pela quantidade. Eu tenho quantos números ali? 5, 2, o 3 que repete duas vezes, o número 5 e o número 7, tá? Então, 5 elementos ali. Então, essa soma vai dar 20, 20 dividido por 5, 4. Então, a média desses números é 4, ok? A moda é o elemento que vai repetir com mais frequência, tá? Ó, mais se repete. Bom, tá bem destacado aqui, ó. Então, ó, o número 3 dentro desse conjunto aqui é o número que mais se repete. Então, ele vai ser a nossa moda, ok? Mediana, tá? É o valor central. Só que isso aqui, pessoal, vai se aplicar se for ímpar, ok? Que é nesse caso aqui. Então, eu tenho, ó, 2 para a esquerda e 2 para a direita. O valor central é 3. Então, a mediana, nesse caso aqui, também é 3. Caso for par, a gente vai fazer a média desses dois elementos na parte de dentro, ok? Na parte central. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Se fosse dessa forma aqui, 2, 3, 3, 5, 7. Se fosse tivesse um 9 aqui, tá bom? Como é que ia ser feito? Tá? Eu ia pegar o 3 e o 5, essa parte central, e ia fazer a média deles, tá bom? Ia ficar 5 mais 3, então isso aqui, resultado aqui seria 8 dividido por 2, que seria a 4. Então a nossa mediana seria 4, tá bom? E não 3. Então, basicamente, a diferença de quando tem ímpar, ok? Elementos ímpar, e quando tem elementos par, é essa, tá? Então, vamos lá. Pessoal, frequência absoluta, frequência relativa, tá? Tá bem simples aqui explicado, tá ok? Quantidade exata de vezes que cada resposta apareceu. Bom, então, olha, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um time de futebol, tá? Eu tenho 11 que entraram em campo, sendo que o total é 20. Então, os que entraram em campo foram 11, que não entraram, 9. Bom, basicamente é isso. E a frequência relativa, né? Se eu quero os que entraram em campo, tá? O que entraram foram 11, tá? Então, eu vou dividir 11 por 20. Então, vou botar o E de entraram. Bom, então 11 por 20. Tá? Basta fazer essa divisão, essa porcentagem. Então, multiplicando aqui, eu posso multiplicar por 5 em cima, né? Embaixo, ficaria 55 por 100. Isso aqui é igual a 55%, tá bom? E os que não entraram em campo são 9, né? Basta fazer essa subtração, né? Então, que não entraram é igual a 45%. Show de bola? Basicamente, é isso, tá? Isso foi nesse exemplo que eu dei. Obviamente, tem outros exemplos que vão ter mais itens e a gente vai fazer um a um, tá bom? Então, olha só, vamos fazer três exercícios básicos aqui, tá? Para esses assuntos. Então, vamos lá, exercício número um. As notas de um estudante de matemática nas 4 avaliações do ano foram
6,5, 7, 8 e 8,5. Qual é a média aritmética anual desse estudante? Então, basicamente, se eu quero saber a média, tá? Média aritmética, vou somar 6,5 mais 7 mais 8 mais 8,5 dividido pela quantidade de notas, que são 4. Fazendo essa soma, vou colocar aqui, ó, 7 mais 8 vai dar 15. Aqui, pessoal, olha só. Se eu pego aqui, ó, esse 5 somo com esse 0,5 aqui, vai dar 1, né? Então, ó, essa soma toda aqui também, somando 1 mais 6 mais 8, também é igual a 15. Show? Então, por isso eu vou colocar 15 aqui também. Dividido por 4. Então, 30 dividido por 4, a média aritmética vai ser igual a 7,5. Tá show de bola? Então, basicamente isso. Beleza? É, agora vamos falar sobre a questão número 2. Um professor anotou as idades dos alunos de um grupo de estudo. Então tá aí, ó, as idades, ok? Qual é a moda? Bem simples. A moda, ó, que mais se repete. Então, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, é o 14. Bom, então 14 é o que mais vai se repetir. Tá aqui, só colocar marcação no gabarito ali. Então, é o que mais se repete, é a moda. Beleza? Número 3. Em um campeonato de basquete, um atleta marcou a seguinte quantidade de pontos em 7 jogos: 12, 18, 15, 22, 10, 15 e 20. Qual é a mediana de pontos desse jogador? Primeiro ponto que vocês têm que pensar, tá? Vou colocar todas essas informações em ordem crescente. Bom, então, ó, o menor aqui é 10, então vai ser 10. Depois é 12, tá? O próximo é 15, só que eu tenho dois números 15. Tenho esse daqui e esse daqui. Então, eu coloco 15, depois 15 de novo, vou repetir. O próximo, o 10 já foi, o 12 já foi, e o 15 também. O próximo é o 18. Então, 18 foi. O próximo é 20. E o último é 22. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, são 7. Então fica 3 para a direita e 3 para a esquerda. Tá? A minha mediana é o termo central, por ser ímpar. Se fosse par, ia somar os dois do meio e ia dividir por 2. Bom, então, essa aqui é a aula sobre estatísticas e nós falamos sobre moda, média e mediana.